Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início, né, à semana 3. Nessa semana 3, nós vamos falar de alguns conceitos, né, sobre as cidades, que é o que a gente vem estudando desde a semana 1. Então, vocês sabem que existe uma diferença entre o conceito de urbano e cidade? Vamos falar de cidade, foi. Cidade é um conceito, é um lugar onde se tem uma convivência humana, né? Um pouco reduzido pela distância entre as pessoas. Então, assim, se você tem algum vizinho, né? Se você tem uma rua, é considerado uma cidade. Porém, nem toda cidade é urbanizada. Por quê? Para a cidade ser urbanizada, além desse espaço físico de convivência das pessoas, é preciso ter meios de transporte, meios de comunicação, meios de informação, para poder interligar ainda mais essas pessoas. Então, nem toda cidade é urbanizada, certo? Mas todo lugar urbanizado é uma cidade, tá bom? Bom, vamos falar de algum outro conceito, né, de cidades, que é o crescimento urbano. Então, o crescimento urbano é o crescimento das cidades urbanizadas, né, que pode ter uma consequência de um outro conceito, né, que é chamado de conurbação. Então, vamos imaginar, bom, deixa eu pegar aqui eu vou pegar essas velas aqui. Ó, então, se eu tenho uma cidade A, cidade B, certo? Essas cidades vão crescendo horizontalmente, então elas vão crescendo, elas não estão diminuindo não, viu, pessoal? Elas vão crescendo, até que as duas se encontram, né? Esse encontro é chamado de conurbação. É o crescimento das cidades urbanizadas horizontalmente. Então, as cidades, elas vão crescer em forma de casas, né? Então, elas vão crescer em forma de casas até que elas vão se encontrar. Um exemplo é a cidade de Guarulhos e a cidade de São Paulo. O que difere, né, é só uma rua. Então, de um lado, a gente tem a cidade de São Paulo, tem uma rua, do outro lado da calçada é Guarulhos. Então, de um lado de uma calçada é São Paulo, tem a plaquinha, bem-vindo a São Paulo. A rua, do outro lado da calçada, tem uma plaquinha, bem-vindo a Guarulhos. Então, a cidade de São Paulo, ela cresceu tanto horizontalmente que encostou na cidade de Guarulhos. Esse fenômeno, né, de crescimento urbano é chamado de conurbação, certo? É um fenômeno que vem acontecendo principalmente em cidades que vão crescendo na horizontal, na construção de casas, principalmente. Bom, um outro conceito que eu vim falar para vocês é sobre metrópole. Então, metrópoles são aquelas cidades, né, que ela tem uma grande quantidade de pessoas, mas, além disso, ela se concentra alguns recursos econômicos, alguns prédios importantes para a economia, prédios importantes para o financeiro, e ela tem uma importância regional, nacional e global, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ribeirão Preto é uma metrópole regional, porque ela tem uma grande importância na região, né, em que ela está. São Paulo é uma metrópole nacional e também global, porque ela tem uma importância no país inteiro e também no mundo inteiro, certo? Então, se uma cidade, eu falei Ribeirão Preto, mas eu me enganei, agora que me veio a memória. Ribeirão Preto tem que ter uma quantidade que eu vou mandar escrito abaixo aqui desse vídeo, no grupo de vocês, tem que ter uma quantidade mínima de pessoas. E eu falei Ribeirão Preto, mas eu acho que Ribeirão Preto não tem essa quantidade mínima para ser considerado uma metrópole. Então, vocês desconsiderem Ribeirão Preto, considerem São Paulo.
Então, uma cidade, além dela ter uma quantidade mínima para ela ser uma metrópole, ela tem que ter ou uma importância regional para as cidades ali em volta, ou uma importância nacional ou global, ou as três, que é o caso de São Paulo, que tem uma importância na região, nacionalmente e também mundialmente, certo? Aqui, ó, tem alguns exemplos. Belém, Manaus, Goiânia, são algumas metrópoles regionais. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília são metrópoles nacionais. E São Paulo e Rio de Janeiro, metrópoles globais, certo? Bom, um outro conceito que eu quero falar para vocês é das megalópolis, então, e das megacidades. Então, eu vou falar um pouco primeiro das megacidades. As megacidades são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes que elas sofreram um rápido processo de urbanização. Rapidamente elas se urbanizaram, tá? E além dessas megacidades também tem uma importância, né, regional, global ou nacional, certo? As megalópolis são aglomerações urbanas que têm uma importância, só que as megalópolis é um conjunto de duas metrópoles. Eu vou escrever no grupo para vocês a diferença entre megacidades e metrópoles. A metrópole tem que ter uma quantidade mínima. A megacidade é 10 milhões, que eu me lembro. A megalópole é o conjunto de duas metrópoles, né? Então, duas metrópoles não se encontram fisicamente, mas tem uma distância pequena entre elas, é chamado de megalópole. Aqui no Brasil, a gente só tem uma megalópole, que é a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a distância entre essas regiões metropolitanas é chamado de megalópole. Então, região metropolitana eu não falei, né? A região metropolitana é a metrópole, mais as cidades que estão ali em volta que tiveram um processo de conurbação com as metrópoles, tá? Então, aí, essa região é chamada de região metropolitana, certo? Deixa eu ver se tem... tem um outro conceito também que é chamado de rede urbana. Rede urbana são as redes de circulação de maior ou menor complexidade, com tamanho e função diferente, que estabelecem relações umas com as outras, ou com o espaço rural. Então, vamos lá. Vocês, né, que moram aí na cidade de Biraci, vocês precisam de ir em alguma cidade perto da cidade de Biraci, seja para ir ao banco, seja para ir em alguma loja, algum supermercado maior? Provavelmente tem algumas pessoas que façam isso. Então, essa relação entre a cidade de Biraci e essa outra cidade é chamada de rede urbana. Então, geralmente a gente tem uma cidade menor que ela precisa de uma cidade média ou uma cidade maior para que seus habitantes possam possam ir nessa cidade, ou a lazer, ou ir ao médico, ou ir a trabalho, algo assim. E essas cidades, né, que tem essa relação, né, de rede urbana, elas são divididas em hierarquia urbana. Então, a gente tem no degrau de baixo da hierarquia urbana os povoados e as pequenas cidades. Mais acima, a gente tem as cidades médias. Mais acima, a gente tem as metrópoles. Como é que é feita essa divisão, né, do menor para o maior? Tamanho, né, de população, de cidade e de número de população. E também e acima das metrópoles tem as metrópoles globais. E também a importância, né, de postos econômicos, de hospitais, de comércio. Então, quanto mais de transporte, de comunicação, então quanto mais a cidade tiver isso, mais importante na hierarquia urbana ela está, certo? Bom,
Era isso os conceitos que eu tinha para passar para vocês, né? Eu vou comentar um pouco dos exercícios, né? Então, vamos lá. O lazer, ele ajudou muito o aumento dessa população nas cidades. Depois, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, vamos lá. Atividade 1, a gente tem que olhar essa imagem, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem a metrópole nacional. Ela tá maior aqui porque ela é mais importante. A metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila, certo? Então, cria uma hierarquia urbana, inserindo nomes de cidades, lembrando que elas são cidades geralmente próximas e interdependentes. Então, vocês vão pesquisar nomes de cidades globais, né, aliás, nacionais, regional, centro regional, cidade local e vila, que estão interligadas uma com a outra, tá? Ou, se vocês entenderem bem o conceito, vocês vão conseguir interligar, né? Uma cidade, por exemplo, São Paulo, tá ligada à metrópole regional. Qual metrópole regional? Que tá ligada a qual centro regional? A qual cidade local? Qual vila? Certo? Vocês não precisam de fazer esse desenho, basta fazer um esqueminha, escrever o nome da cidade e puxar a flechinha, tá? Mas se quiser desenhar também, sem problema. 2. Então, a gente vai observar aqui um mapa das megacidades, tá? Então, tá aqui um mapa. E a gente vai olhar a legenda para poder entender. Tá falando sobre população em milhões. E quanto maior a bolinha, maior é o número de população, tá? Aqui no mapa. Então, 2. A partir da observação do mapa, quais são as megacidades mais populosas do mundo? Então, olhando aqui no mapa, quais são as cidades que têm maior número de população? Vocês vão escrever. 3. Quais são as megacidades brasileiras que estão aqui no mapa? Tá fácil, hein? Vocês vão escrever. E qual a importância delas para o nosso país? 4. Vocês vão observar esse esquema. Então, a gente tem duas situações. A gente tem a situação 1, em que a gente tem o momento 1. Nesse momento 1, a população urbana, né? Vocês vão olhar aqui o tamanho, é esse quadradinho preto. Esse pontilhado é o limite municipal e esse riscadinho é a área urbana. Então, a gente tem o momento 1 e o momento 2. Então, vocês podem observar, ó, que o limite municipal continuou o mesmo, porém, o que aumentou? A população urbanizada, certo? Na situação 1, desculpa, entre o momento 1 e o momento 2. Na situação 2, a gente também tem o momento 1 e o momento 2. Então, vocês podem observar que a área urbanizada, aqui no momento 1 é uma, aqui no momento 2 da situação 2 é outra, certo? 4. O que ocorreu com a população quando observamos a situação 1, então essa situação aqui, momento 1 e momento 2? Então, o que aconteceu aqui nessa situação 1? Né? O que de mudança que houve do momento 1 para o momento 2? 5. Qual processo relacionado à urbanização foi representado na situação 2, no momento 2? Então, que processo que é esse daqui que ocorreu? Como é que chama esse processo aqui? Certo? Eu falei para vocês no vídeo. Bom, eu tô aqui à disposição para vocês. Vocês podem me enviar as atividades até sexta-feira, né, dia 5. Eu não vou marcar horário, não, até as 11h59, tá? Beijo, tô aqui à disposição de vocês para tirar dúvida dos exercícios, da matéria. Vocês podem me procurar, tá bom? Beijo, até mais.